vou cantar amor, sendo o mundo parou. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz. Confio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Shalom! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, né? E todos estejam na paz do Senhor, que é a melhor coisa que nós temos nessa vida, né? É andar na paz do Senhor. Então, hoje nós vamos falar sobre, né? No mundo tereis aflições. Quem é que nos fala isso? Jesus Cristo, né? Ele fala, no mundo tereis aflições. Então, hoje vamos falar dois tipos de aflições. Existem dois meios, né, pelas quais as aflições chegam até nós. Existem dois meios. O primeiro que eu vou falar é sobre a falta de conhecimento da palavra de Deus. Isso nos traz muitas aflições. E o segundo são as provações. Quando estamos caminhando com Deus, nós vamos passar por provações, né? E vamos também ter aflições. Eu vou explicar o primeiro caso, depois a gente vai falar sobre o segundo. O primeiro, né? O que é que acontece quando a gente não tem o conhecimento da palavra de Deus? Vamos ver lá em Oséias 4:6, o que é que o Senhor diz? Oséias 4:6. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, aqui o Senhor está dizendo que o povo dele perece por falta de conhecimento. Nesse caso aqui que o Senhor está falando, eram os sacerdotes que não estavam passando conhecimento verdadeiro para o seu povo. E por isso o povo estava o quê? Perecendo. O que quer dizer isso? Meu povo perece. Perece é ser derrotado, é ser destruído, né? Por falta de conhecimento. Eu quero dar um exemplo muito claro para vocês, né? O que é que a falta de conhecimento faz com o povo de Deus. Todos nós sabemos o que aconteceu no Holocausto, né? É uma história que está viva até hoje, está aí para a gente, todos nós sabemos. Então, o que foi que aconteceu ali? Aquele povo era povo de Deus? Sim, como até hoje, né? Os israelitas é povo de Deus. Mas por que eles chegaram à situação daquela? Pereceram, foram destruídos, né? É claro que alguns se salvaram, né? A intenção do adversário era acabar com todos os israelitas, mas alguns se salvaram. Mas uma grande maioria foi destruída. Por quê? Justamente isso que Deus está falando aqui, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, os sacerdotes, aquele povo não passou conhecimento para eles, né? Ao contrário, fez eles rejeitarem Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida.
Mas é só eles que perecem por falta de conhecimento? Claro que não. Todos nós que não conhecemos, que não estudamos, que não conhecemos essa palavra, os conselhos de Deus, que não seguimos, também pereceremos, né? Pereceremos. Então, esse é o primeiro exemplo, né? As angústias chegam até nós quando nós não temos o conhecimento da palavra de Deus. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Eu hoje vejo isso na minha vida. Antes, quando eu não tinha, né? Eu casei, não tinha conhecimento, não estudava a palavra. Então, vieram muitas angústias, né? Muitas angústias terríveis para a minha vida, que se não fosse pela misericórdia de Deus, eu hoje não estaria aqui com vocês. Não estaria, né? Que eram muitas angústias e eu não sabia como resolver, só fazia chorar, né? Chorar. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus. E o segundo meio pelo qual as angústias chegam até nós é na hora das provações, né? Na hora das provações, porque assim, quando nós estamos caminhando com Deus, que a gente, né, entrega a nossa vida ao Senhor, durante esta caminhada, a gente vem para a palavra, a gente estuda, a gente coloca em prática, durante esta caminhada nós vamos ter também aflições. Mas essas aflições provações, né? Eu vou dar um exemplo a vocês aqui dessas aflições. Por exemplo, na caminhada de Abraão com Deus, ele estava caminhando com Deus. Ele teve aflições? Teve. Por quê? Porque chegou um tempo que ele tinha um único filho, né, que ele tinha, o Senhor mandou que ele sacrificasse. E vocês acham que ele foi feliz? Não, ele estava angustiado, né? Ele estava angustiado, mas a confiança dele em Deus era total. Bom, Deus me deu. Eu acredito que ele foi pensando, né? Deus me deu. Ele não sabia que o filho não ia ser sacrificado. E eu acredito até que ele nem falou com Sara que ia sacrificar o filho naquele dia, porque Sara, ninguém sabe a reação dela, né? A Bíblia não fala se ele falou ou não para Sara. Até Isaac não sabia que ele ia ser sacrificado até chegar o momento. Então, quanta angústia naquele caminho ele não passou, né? Mas a confiança em Deus foi maior. Ele disse, não, ele me deu, ele está pedindo, então eu vou dar, né? E quem sabe ele vai ressuscitar meu filho, quem sabe. Então, ele foi angustiado, mas ele foi, né? E fez. Foi uma angústia, foi, mas ele passou na prova, né? E saiu feliz de lá, né? Mais fortalecido, mais pertinho de Deus, mais protegido por Deus, né? Ele passou naquela prova. Assim também José, né? A história de José é linda, né? Todo mundo sabe. Imagina quando José foi vendido como escravo, quando ele estava andando com as correntes nos pés, né? Imagina quanta angústia ele não estava sentindo. Pensando no pai dele, né? Meu pai, o que será de meu pai? Que o pai tinha um amor muito grande por ele, né? Mas a gente sabe que a vitória veio, né? Então, qual é a diferença entre as angústias por não ter o conhecimento da palavra de Deus e as angústias por estar sendo provado, né? Caminhando com Deus e sendo provado? Qual é a diferença? A diferença é como ele fala em Oséias, né? Meu povo perece. Perecer é ser derrotado, é ser destruído. Quando a gente não tem a palavra de Deus, a gente vai ser derrotado, a gente vai ser destruído, né? Passa pelas aflições, não sabe como resolver e fica perdido. Então, isso vai ser o que? Vai ser como aconteceu com os judeus, né? No Holocausto. E o que é que acontece quando é por provação? Então, se você está ali, estudando a palavra, colocando em prática e vendo os desafios, as dificuldades, você permanece lendo a palavra e colocando em prática. Por quê? Porque é uma provação e vai passar. E aí vem o quê? Vem a vitória, né? Foi o que aconteceu com José, foi o que aconteceu com Jó, com Abraão e muitos outros que tem aqui na Bíblia. Deus já deixou o exemplo para a gente, para saber que na hora das provações temos que confiar nele. Caleb e Josué passou por provação, né? Na caminhada pelo deserto, mas eles colocaram em prática o conhecimento e a confiança em Deus e saíram vitoriosos. Eles entraram na terra prometida. Aqueles que não confiaram em Deus não entraram.
né? Morreram lá no deserto. Então, a diferença é essa. Então, já sabemos, né, a diferença das angústias, porque por não conhecer a palavra de Deus, perece. É a palavra de Deus que fala, é Deus que está falando, né? E as angústias pelas provações. Se a gente confiar em Deus, a gente não vai perecer, a gente vai sair vitorioso, né? Existe essa diferença. Então, o que é que acontece? Quais as áreas, né, que podem nos trazer angústia? Quais as áreas da nossa vida que podem nos trazer angústia? Então, eu coloquei aqui 5, né? Casamento, finanças, trabalho, saúde e filhos. Essas áreas aqui podem nos trazer muitas angústias. Casamento, finanças, trabalho, saúde e filhos. Então, são 5 áreas. Eu coloquei essas 5 que nós devemos para, trabalhar para evitar muitas angústias, né? Então, no casamento, vamos ver. Para todas essas áreas, né, o Senhor tem conselhos para nós, orientações, que Ele não ia botar a gente aqui, né, na terra, né, depois do pecado de Adão e Eva, nós pecadores, sem ter os conselhos e as orientações. Então, em todas essas áreas tem conselho e orientações. Para quê? Por isso que o Senhor diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, porque o conhecimento, né, está na palavra de Deus. As orientações, os conselhos estão aqui na palavra de Deus. Então, por exemplo, no casamento, qual é o conselho que Deus nos dá aqui, né? Que a gente deve conhecer a pessoa com quem a gente vai casar, para saber se essa pessoa está andando, né, nos caminhos dele. Porque se não estiver, vai vir muitas angústias na nossa vida, né? Nas finanças, o Senhor nos ensina a economia, né? Ele fala, né? Não estejam ansiosos por coisa alguma. Então, ele está nos ensinando a usar o nosso dinheiro com sabedoria, né? No trabalho, qual é o exemplo que eu posso dar no trabalho? Tem uma brasileira que mora no Japão, que ela falou sobre isso, né? Ela disse que lá ela já trabalhou em vários lugares e sempre saiu, né? Sempre se deu bem, nunca teve problema nenhum. Por quê? O que é que ela fazia quando chegava no trabalho? Ela disse que ia para o trabalho para ganhar dinheiro para aplicar, né, nas necessidades da casa dela. Então, lá no trabalho, ela disse que falava com todo mundo, mas não tinha esse negócio de grupinho, de estar falando mal um do outro, e fofocada, e amizade, não. É isso que a amizade dela era em casa, com os filhos, a família e os amigos, em casa. Lá no trabalho, ela entrava, trabalhava e saía, e se dava bem com todo mundo, e não entrava em grupinhos, né, de fofoca. Então, é importante isso, né? E quando a gente tem a palavra de Deus, a gente vai o quê? Cada pessoa que a gente que vem a nós, né, para ter um conhecimento, para conversar e tudo, a gente sempre aproveita e fala da palavra de Deus para aquela pessoa, né? Então, é uma maneira de evitar problemas no trabalho, né? Existem outros tipos de problemas no trabalho que você pode evitar, se você tiver sabedoria, né? E a saúde? A saúde é alimentação saudável, né? Alimentação saudável, você tem que estudar, você tem que, inclusive, no início desse vídeo aí, vocês viram que eu coloquei eu fazendo um suco ali. Quando eu levanto, eu faço isso. Eu espremi uma banda de limão na água, bebi. E depois fiz um suco com couve, maçã, rúcula e a outra banda do limão eu espremi dentro do suco. E aí eu dou para mim e para meu esposo e minha filha, né? Todos nós tomamos de manhã esse tipo de suco. Nem sempre a gente faz esse suco, mas uma vez, 2 vezes, 3 vezes na semana eu estou fazendo suco, porque é muito bom para a nossa saúde. É um banquete para o nosso organismo. Não pense que banquete para os seus órgãos, né? É você sentar numa mesa cheia de gordura, cheia de disso e daquilo, não. É você fazer sucos, detox, né? Alimentação saudável, tudo mais. Isso é um banquete para o nosso organismo. Então, e vem também, né, aflições através dos filhos.
Mas os filhos, qual é o conselho que Deus dá? Ensina a criança no caminho que deve andar, né? E até quando envelheça, né? Não se desviará dele. Então, eu vou dar um exemplo de filhos aqui, hoje, né? Que eu acho que um lindo exemplo, né? Que vocês que têm filhos pequenos podem pegar esse exemplo para vocês, porque eu acredito que é um exemplo maravilhoso. Eu não sei se vocês conhecem a Lulu. Tem o pai e a mãe, a Lulu, e agora tem José, que tem pouco tempo que José nasceu. Então, é uma família, gente, que é um exemplo para quem quer ter a paz que excede todo entendimento, né? Para quem quer ter o Espírito Santo no lar. Eu não conheço essa família de perto, sei que eles não são perfeitos, eles têm defeitos, mas esse exemplo é muito lindo da maneira como eles estão conduzindo o lar deles e a educação dos filhos. Essa semana eu vi Lulu, eu acho que ela deve ter o quê? Uns 6 anos, 7, né? Uns 7 anos, eu acho. Eu vi Lulu ensinando a Bíblia para o irmãozinho, e acho que não tem nenhum ano ainda, ela lendo a Bíblia para o irmão, né? O pai, através da brincadeira, ensinando ela a vida de José, né? Falando da vida de José, que José fez isso através de uma brincadeira, né? Então, a gente vê que ele está colocando em prática os ensinamentos que Deus está dando para ele, né? E a gente vê que a família é muito unida, é muito lindo ver a maneira como ele está educando a menina, né? No futuro, quando ela se tornar uma adulta, ela não vai levar traumas para a vida adulta. E vai ter dificuldades, todos nós passamos por aflições, mas ela vai estar preparada para enfrentar e para vencer, sair vitoriosa, porque os pais já estão ensinando desde pequeno, né? Então, eu, na idade dela, naquela idade ali, de uns 7, 8 anos, eu já estava passando por traumas terríveis, né? Porque, como eu já falei para vocês, na minha casa tinha violência. Então, eu ficava com medo daquela violência toda, né? E isso trouxe para a minha vida adulta, que eu já falei do medo que eu trouxe para a minha vida adulta, que foi devido aos traumas de criança, né? Então, por isso que quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente coloca em prática a palavra de Deus, né? Tudo isso aqui, nessas aflições, muitas aflições, né? Uma coisa é certa, se você está lendo a palavra, a Bíblia, está colocando em prática, você não vai perecer. É uma promessa de Deus, né? É uma promessa de Deus. Aqui ele fala que aqueles que não têm o conhecimento da palavra perecem. Mas os que têm o conhecimento da palavra, né, vamos ver lá em João, o que é que Cristo fala aqui, em João 16:33. João 16:33. Olha a promessa de Cristo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aqui é uma promessa de Deus que a gente vai vencer, de Cristo, né? A gente vai vencer, né? Se a gente tiver bom ânimo e se a gente confiar nele e fizer exatamente como está aqui na palavra dele, né? Então, a gente vai ter o quê? Ele fala, eu venci o mundo, então confia em mim. Como eu citei os exemplos, né? Abraão confiou e venceu, José confiou e venceu, né? Jó e muitos outros. Tem muitos exemplos aqui de pessoas que confiaram e venceram. Caleb, Josué, confiou e entrou na terra prometida. Assim é para nós hoje, né? Se a gente confiar, se a gente estudar a palavra, colocar em prática, com certeza a gente vai vencer, né? E muitas dessas... Porque essas aflições através da aprovação são coisa rápida, né? Por exemplo, são coisas assim, quando você estuda a palavra que você está colocando em prática, que vem a aprovação, aí você lembra da palavra, né? Mas espera aí, o Senhor disse que aqueles que confiam em Ti não serão envergonhados. O Senhor promete para a gente que vai mostrar a Tua salvação. Então, Senhor, me ajude, né? Eu confio em Ti. Aí começa a orar. Porque tem gente que quando passa pela aprovação, gente, eu conheço uma pessoa que estava passando por uma aprovação muito grande, e ela ficou totalmente desorientada e acabou que ela foi buscar ajuda de um homem que ela nem conhecia, nem sabia quem era, só falaram para ela que aquele homem estava fazendo milagres, isso e aquilo,
E ela, no desespero, eu acho que se ela tivesse ficado em casa orando, buscando a palavra, Senhor, o Senhor disse que não, como é que eu faço isso aqui? Me mostra. Não teria acontecido isso. Então, ela foi buscar ajuda para esse homem, né? E a situação piorou muito a situação, entendeu? Então, a gente tem que ter confiança na palavra de Deus, nas orações, e buscar confiar em Deus, né? E aqui tem uma frase que eu vi, é uma frase que eu achei bem interessante, que fala assim, ó, uma família bem estruturada fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que possam ser pregados. Então, se a nossa família é estruturada na palavra de Deus, né, existe a união, alegria, paz, felicidade, né, e durante as provações, confiança em Deus, então ela vai falar mais, né, do cristianismo. As famílias, quando são bem estruturadas, elas dão mais exemplo do cristianismo do que todos os sermões que você pode ouvir, né? Então, gente, é muito importante que a gente confie em Deus e faça as coisas da maneira de Deus, né? Então, quando a gente estiver com uma aflição, com uma angústia, com um problema, a gente tem que saber, bom, eu estou colocando em prática a palavra de Deus, então Deus vai me dar a solução e eu vou continuar firme aqui, né? E se não for, se for porque você está sendo, como ele diz aqui, né? Sacerdote, estava fazendo o povo dele perecer, né? Ou se for porque você nunca estuda a palavra de Deus, nunca coloca em prática a palavra de Deus, né? Porque ali rapidinho aqui tem uma coisa que eu acho linda aqui, gente. Aqui, ó, deixa eu ler para vocês, é rapidinho. Olha o que diz o Salmo 90, olha que promessa maravilhosa para encerrar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia o meu ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra, pisarás no leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu os livrarei, poluei a salvo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, nas angústias das provações, Deus vai estar com ele, porque a gente conheceu o nome dele, o que habita no esconderijo do Altíssimo. E para habitar no esconderijo do Altíssimo, para se livrar de tudo isso que Deus está falando aqui, é promessa dele, nós temos que conhecer a palavra dele e aplicar em nossas vidas. E eu deixo esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.